E agora é a vez da Bahia mostrar o cardápio com produtos do agro da região de Juazeiro, não é, Silvana? É, André, olha, confesso para vocês, de uma hora dessa a gente já começa a sentir aquela fominha, né, perto da hora do almoço, e esse prato é uma delícia. Não vou criar mais expectativa, não. Vamos ver a reportagem. E é isso que nós vamos mostrar agora. Como a atividade agropecuária aqui no Vale do São Francisco vai parar com muita criatividade e sabor na mesa do sertanejo. Aqui ao meu lado eu estou com o chefe de cozinha, Oscar Serafim. Vamos lá, Oscar? Vamos lá. Hoje a gente vai preparar aqui uma paleta de cordeiro no bafo, tá? De uma forma bem prática, que vocês na cozinha de casa podem preparar uma paleta bem diferente. Tá? E vai levar uvas e mangas também aqui da região? Isso, com ingredientes do Vale do São Francisco. Vamos lá. A gente vai fazer essa paleta, vamos temperar ela. Enquanto ela fica pronta, a gente vai fazer os acompanhamentos. Beleza. Tá? Bom, a paleta é a parte dianteira do carneiro, tá? É a mão da frente. Então aqui ela tá já toda no toalete, já tiramos todas as gordurinhas que tinha. Tiramos a parte do pé para ela ficar bem bonita no prato. Tá? E o tempero é um tempero bem simples. Tá? O que você tem em casa resolve bem o tempero dessa paleta. Vai o quê? Bom, ela vai sal, pimenta, que pode ser, eu uso muito pimenta branca, mas pode ser a do reino convencional, azeite e manteiga de garrafa. Tá? Como especiaria, a gente utiliza o alecrim, que pode ser uma outra erva da preferência de vocês. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu unto com azeite a paleta, para poder ela aderir bem o tempero do sal. Como é uma carne bem macia e ela tem um osso aqui que faz com que a carne não fique tão profunda, não existe a necessidade de marinar. Então a gente pode temperar e levar ela direto ao fogo. Tá? Então o processo é bem simples. Depois de untada, eu vou colocar o tempero para ela aderir, tá? Então o sal, você pode usar o sal fino, o sal grosso ou o sal intermediário. Eu sempre uso o sal grosso moído, porque ele me dá uma rapidez maior na salga da carne. Então não corre o risco da carne ficar sem sal. Tá? Mas você pode usar o sal que você tiver em casa. Lembrando que o sal grosso, se você for utilizar, você precisa utilizar um pouquinho menos, porque ele é um sal que dura muito tempo em cima da carne e o tempo que ele fica, ele continua salgando. Então aqui, a quantidade de sal que eu coloquei foi suficiente para salgar essa carne, né? E a gente ter a certeza que não vai perder. A pimenta branca, que a gente moe na hora, pode ser a pimenta do reino, a pimenta que você tiver em casa. Tá? A pimenta é a gosto, eu prefiro uma pimenta bem acentuada, porque a carne de ovino e caprino ela já tem um sabor bem acentuado e combina muito bem com a pimenta. Então, temperada, a gente vai para a etapa que é o envelopamento para fazer o famoso bafo, sem precisar de fato estar numa churrasqueira a bafo. Enfim, você consegue fazer no forno de casa. Tá? Aí você então coloca, faz esse envelopamento com papel alumínio. Com a folha alumínio. Folha de alumínio. Aqui tem algumas dicas que vai ajudar bastante no sucesso do seu assado. Tá? É necessário que o alumínio a gente passe pelo menos 5 vezes para diminuir qualquer possibilidade de furo nele. Tá? Porque se tiver algum furo em função do sal ou do osso da paleta, ela não vai fazer a função do bafo. Que eu vou explicar para vocês na próxima etapa. Vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Então, eu envolvo algumas vezes, tá? Sempre tendo cuidado de não perfurar e deixando as extremidades bem livres para a gente poder fazer o envelope. Tá? O fechamento, né? Isso, exatamente, o fechamento. Então, passei 5 vezes. Arruma direitinho, não aperta muito para poder o sal não furar o alumínio. E aí nas extremidades você faz as dobrazinhas com o envelope. E aí vai ao forno. E aqui vai ao forno. Por quanto tempo aproximadamente? Bom, aqui a gente vai colocar no forno a 180 graus por 60 minutos, tá?
você vai observar, a dica que eu dou para vocês é que ela vai estar bem estufada, tá? Como se fosse uma pressão aqui dentro, que é a função essa do papel alumínio. Ela vai ficar bem cheio, com 60 minutos ela já vai estar com a cocção no ponto. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é abrir, colocar as batatas e assar. Vamos mostrar então. Então vamos lá. Vai direto para a assadeira. Tá? Tem uma outra dica, que se você observar, ele tem um osso mais côncavo. É interessante que a gente coloque para baixo, para a carne não ficar com a superfície na assadeira e não correr o risco de pegar e você perder alguma coisa. Então ela vai ficar sem aderência. E aqui vai direto para o forno. Enquanto nossa paleta está lá no forno, a gente vai fazer uma geleia de uva com pimenta, tá? Para acompanhar o cordeiro. E depois a gente vai fazer um relish de manga para a gente servir como entrada, tá? Ok, vamos começar então pela geleia de uva com pimenta. Exato, o processo é bem simples, a gente só precisa lavar bem a uva, tá? Tirar do bago. É a uva da variedade Vitória, extremamente doce e ela não tem semente. O Vale de São Francisco tem essa virtude, ele traz pra gente aí uma variedade enorme de experiências. E aqui na panela, tá? A gente vai colocar as uvas. E a dica que eu dou é que a gente coloque água, tá? Até cobrir as uvas. E a gente pode deixar aqui, tá? Eu acredito que em 20 minutos ela levanta a fervura, a gente vai tirar a polpa dela. E aí sim, onde a gente adiciona o açúcar e fazemos a geleia. E no final, na redução, a gente acrescenta a pimenta para ela ficar com um sabor bem consistente. Essa é a pimenta de cheiro. É uma pimenta bem regional, bem popular aqui, tá? Na culinária, principalmente no Pernambuco, usa muito. Eu utilizo 2 pimentas médias. Tá? Procuro cortar ela em cubo. O que eu te falei da semente é exatamente isso aqui. Então, se você puder eliminar uma quantidade maior de semente, melhor, que ela vai ficar com a ardência menos elevada. O pessoal que está em casa, é só cortar em tira, faz os cubinhos e ela vai se desmanchar na pimenta, a pimenta na geleia, assim como a uva se desmancha. Enquanto isso, enquanto nossa uva aqui está cozinhando, a gente vai adiantar o outro prato, que a gente vai fazer um relish de manga. Tá? E relish é? Relish é uma comida, é uma entrada, um molho norte-americano com base no pepino. Mas aqui no Vale de São Francisco a gente adapta ele com pepino e manga e fica, acredite, maravilhoso, viu? Essa é uma manga palmer. Tá? Ela é uma manga que tem uma característica bem interessante. A fibra dela quase você não sente, então ela tem uma textura bem parecida com mousse. Quanto mais madura, mais fácil, mais cremosa ela fica, tá? Aí tem a manga, já tem aqui o pepino isso. Também e... Tem um pepino que eu utilizo, um pepino japonês, certo, que é tá? Da agricultura familiar local, é um pepino orgânico. A proporção é sempre um pouquinho mais de manga do que os outros ingredientes, tá? Que a gente quer que, de fato, a manga seja a protagonista aí da salada. Tá? Uma parte de pepino picadinho da mesma forma da manga. E o pimentão, eu estou utilizando aqui um pimentão vermelho, mas pode ser o amarelo, pode ser o pimentão que você tiver em casa. Então aqui é muito simples, a gente mistura, tá? Para ficar bem homogêneo a salada e tempera com azeite, pimenta e sal a gosto. Misturado o relish, vai para a geladeira para resfriar e a gente poder provar essa delícia daqui a pouquinho. E não tempera agora, com sal? Não, você deixa para temperar na hora que for servir, tá? Okay. Para ela não perder nenhuma suculência. E a uva, será que já está no ponto? A uva... Vamos recolhendo aqui. A uva chegou no ponto. O que a gente vai fazer aqui nada mais é do que extrair a polpa da uva para poder fazer a geleia. Isso, tá? Esmagando mesmo. Esmagando na peneira. Da colher então eu deixo aqui essa panela que a gente vai utilizar, né? Com a colher eu esmago, tá? Toda a uva até ficar só a casca.
E aí a gente consegue extrair a polpa. Então aqui a gente tem um concentrado, tá? Vocês podem ver, a gente tem um concentrado da uva. E aí a gente vai fazer dela 500 ml, tá? Você pode completar esses 500 ml com água. A gente já tem um concentrado aqui. Então, já tenho aqui 500 ml. Volta para a mesma panela. A dona de casa gosta disso, de não ficar sujando muito a panela. E a gente tem que ser uma cozinha versátil. Então, voltou. Fogo baixo. Agora entra o açúcar, tá? Lembrando que para cada 500 ml de extrato, 1 xícara de açúcar. Eu tenho esse medidor aqui, mas você em casa pode medir com a xícara mesmo, tá? E agora o segredinho. Olha aí, o segredo Vamos agora. lá. A gente tem uma textura muito mais agradável na geleia quando a gente tem a extração do limão. Então, para cada 500 ml, uma bandazinha de sumo de limão resolve, a gente espreme dentro. Cuidado para não cair a semente. Tá? E qual a função do limão? A função do limão é só dar textura, o brilho e tirar a acidez da uva. Olha aí. Né? Porque ele é mais ácido do que a uva. Então ele vai ficar uma geleia com pouca acidez. Aqui é esperar ferver, fogo baixo, mexe de vez em quando. Bom, 60 minutos depois, ela fica dessa forma aqui. Nesse ponto aí. Esse ponto. Observe que o alumínio, ele estufou. Então significa que fez a função dele de dar pressão na carne, que é o chamado bafo, né? Então aqui eu corto ele com cuidado, porque está quente. Tá? E o ponto que eu queria mostrar para vocês é exatamente esse. Ó, ela fica uma carne com a cocção resolvida, tá vendo? Saindo o ossinho. Tá? Uma dica que eu dou é a gente não retirar totalmente o alumínio, a gente deixa essa parte que está na carne. Na base ali, Isso, né? para poder facilitar na limpeza da assadeira. Para acompanhar esse cordeiro, a gente sempre utiliza a batata rústica. Não tem muito o que fazer, lava bem, tá? Então a gente corta ela em X. Tá? Em 4 partes ao comprido. Isso, ao comprido. Eu acho que fica esteticamente melhor. Como a paleta ela vai retornar ao fogo para dourar, então a batata precisa exatamente desse tempo de dora da paleta para ficar pronta, tá? Então você já pode colocar aqui, já vai distribuindo ela na assadeira e vai entrar daqui a pouco o ingrediente mágico. Olha que aí. todo nordestino que se preza tem em casa, viu? Essa é a garrafa original, viu? Se você encontrar em qualquer laticínio é dessa forma. Então a gente coloca no pernil. Por que eu não coloquei antes? Porque a manteiga, ela em alta temperatura, ela queima. Observe, se você for fazer um simples ovo, que você coloca a manteiga, que você passa um pouco da temperatura, ele fica queimadinho na borda. E é exatamente a função da manteiga. Como já tem o azeite, que a gente passou no início, o azeite ele não deixa a manteiga queimar. Nas batatas. Nas batatas, porque o pernil já tem. A pimenta, pouquinho, não muito. Tomilho eu uso em cima das batatas. Ele dá um sabor bem característico dele. E alecrim em cima da paleta, só para aromatizar um pouquinho o cordeiro. Bom, sendo assim, ele vai direto ao forno dessa forma, descoberto. Fica num forno a 150 graus por mais 30 minutos. Então já vou mostrar para você como é que fica. Então. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá. Olha aí, Bom, gente. aqui a gente já colocou as batatas e a paleta no centro. Eu deixei o alecrim para continuar aromatizando e fica essa delícia aí. Então o reliche de manga de entrada, você já pode experimentar. Bom, já chegamos aqui no Olha aí. ponto da nossa geleia. O ponto que eu te falei, Isabela, ó. Pegou, fez o fio
Tá vendo? Esse é o ponto da geleia. É o ponto que entra A pimentinha de a cheiro. pimentinha de cheiro para dar nosso toquezinho baiano, nordestino na geleia de uva. A nossa batata rústica. Como esse pedaço é para você, eu vou tirar o melhor pedaço da paleta. Essa parte interna aí, né? A parte interna é a parte mais macia. E aqui nossa geleia. Mas eu particularmente acho assim espetacular. Vamos colocar ali na mesa para mostrar Bora. como é que fica o resultado? Pois é, agora vou para a melhor parte, né? Fique à vontade. Tirar aqui. Espero que você goste. Essa você pode melar na geleia, você vai ver que faz a diferença. E você vai sentir aí o sabor da pimenta. Combinou? Chefe, parabéns, chefe. Que bom. Delicioso. Obrigado. Que bom. Arretado. Que bom. Como é que fica a apresentadora aqui no estúdio, né? Depois de ver uma receita dessa. Não falei para vocês que era de dar água na boca? Pois é, fiquei aqui babando.